Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o tema o cristão e a ciência, o cristão e a forma como ele se relaciona com a ciência, tá? Bom, antes de começar, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Igreja Presbiteriana Alvorada, principalmente na pessoa da Giuliane, que me fez o convite, para estar aqui com vocês nessa conferência Conectados, para a gente poder conversar um pouquinho mais especificamente no assunto de hoje, aliás, nesse assunto, nesse momento, né, que a gente está tendo aí algumas palestras bastante interessantes, né, mais especificamente agora, nesse momento, a gente falar um pouquinho sobre ciência e o cristão, ou o cristão e a ciência, ou essa relação em que nós como cristãos, principalmente como jovens, que eu sou um jovem igual a vocês também, né? Não sou muito velho, né? Como é que é essa relação entre o cristão e a ciência, tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje e mais especificamente eu quero dar a principal aplicação que eu quero fazer aqui vai ser da minha própria vida mesmo, tá? Então vai ser da minha própria experiência. Já vou começar falando quem eu sou, já fazendo uma aplicação do que a gente vai comentar. Então vai ser um negócio meio que de trás para frente, tá? Mas não se preocupe. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu tenho aqui, tá? Eu já deixei separado alguns slides, eu acho que vocês já estão vendo aí, deve estar tudo ok, tá? Bom, então esse vai ser o nosso tema. Eu vou olhar um pouquinho de lado aqui, porque é onde está os slides, tá? Então, o tema que a gente vai conversar vai ser justamente essa relação entre o cristão e a ciência. Bom, tá aí, meu nome é Alexandre, tá? E aqui esse logo muito bonito aqui da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Olha só que interessante, a gente já começa dentro do assunto já a partir da capa, ou seja, eu já estou demonstrando para vocês que há uma relação, e é uma relação de forma, vamos até dizer, de uma forma complementar entre a ciência e o cristianismo, ou entre o cristão e a ciência, ou entre o cristão e um cientista, tá? É mais ou menos isso que eu quero trabalhar com vocês agora nesses poucos minutos, tá? Bom, aqui tem um pequeno sumário, né, do que a gente vai conversar, tá? É bastante curto, o assunto é bastante longo, tem para cada ponto desse aqui a gente pode expandir por horas e horas de conversa, tá? Tem bastante coisa que a gente pode trabalhar aqui, mas eu vou trabalhar de uma forma bastante sucinta, bastante resumida, inclusive, tá? Mas aí depois, no momento das perguntas, a gente pode conversar um pouco mais, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, já vou me apresentar e já fazer uma aplicação de todo esse assunto que nós vamos conversar, tá? Bom, primeiramente, eu sou cristão já há algumas décadas, né? Só para não revelar a minha idade, aqui eu já coloquei algumas décadas, tá? Tem algumas poucas décadas, tá? Que eu já estou dentro dos caminhos que o Senhor me resgatou já há um bom tempo. E também sou membro da Igreja Batista da Graça, que fica aqui em Taguatinga, né? Na realidade eu não estou em Taguatinga, eu moro aqui perto do INCRA, eu moro dentro do INCRA, perto de Braslândia, tá? Mas eu congrego lá com o pastor Fabiano em Taguatinga, tá? É uma igrejinha pequena, bem simplesinha, mas é lá onde a gente aprende bastante sobre o evangelho e outros assuntos bíblicos, tá? Então veja que um dos lados, ou seja, do tema que nós estamos trabalhando aqui, o cristão e a ciência, já está dado nessa parte onde eu já estou inserido dentro do cristianismo, tá? Obviamente eu estou pegando aqui o meu próprio exemplo para poder demonstrar para vocês, já há muito tempo. E aliás, já vou adiantar, eu já estou dentro da igreja já há muito mais tempo do que estou trabalhando com ciência, tá? Bom, também durante esses últimos anos, mais especificamente em 2011, foi quando eu terminei a licenciatura em Física lá na Universidade Católica de Brasília,
depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá na UNB. E a área que eu trabalhei durante a minha formação foi a área de cosmologia, mais especificamente em cosmologia quântica, tá? Calma que cosmologia quântica não tem nada a ver com eu gosto de colocar esse termo com os besteróis quânticos que a gente ouve por aí, tá? Alma quântica, colchão quântico, água quântica, oração quântica, não tem nada disso. Cosmologia quântica é uma área da ciência muito bem trabalhada, inclusive, uma área da física, né, mais especificamente, e mais especificamente da cosmologia, onde vai trabalhar sobre os processos de início do universo, de nascimento do universo. Então foi nessa área que eu tive a minha formação. Tá? E aí eu coloquei nesse terceiro tópico aí, trabalho, o dinheiro e a parte da pesquisa, para mim elas são, vamos dizer assim, fontes diferentes. A empresa onde eu trabalho é uma empresa privada na área de tecnologia da informação que não tem nada a ver nem com teologia e nem com ciência, ou com física, ou com cosmologia. É uma área puramente, apesar de ser tecnologia da informação, eu trabalho numa área puramente burocrática, tá? E eu ainda continuo fazendo as minhas pesquisas, né? Durante a minha formação, publiquei aí alguns artigos, escrevi um livro também, e fiz alguns outros trabalhos, dissertação, mas tese e tudo mais, e ainda continuo fazendo algumas continhas. A minha área de formação foi na área de cosmologia quântica, na área de, mais especificamente na parte teórica, tá? Eu não faço observação nem nada. Apesar que vocês estão vendo aqui que tem um telescópio aqui, mas é mais por uma questão amadora, né? Eu gosto de ficar aqui aproveitando as belíssimas noites que tem em Brasília para observar algumas estrelas, galáxias, planetas e tudo mais, mas apenas como um hobby durante a noite, tá? E o último ponto que eu queria deixar nessa aplicação e também na minha apresentação pessoal de quem eu sou, esse ponto aqui vai estar justamente conectado, ou ele vai fazer a junção, a ponte completa desse título, ou desse tema que nós estamos trabalhando, o cristão e a ciência. Por quê? Porque eu sou líder do grupo de estudos da ABC2, aquela que tem, deixa eu voltar aqui, essa Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ela tem um grupo de estudo aqui em Brasília, tá? Então, eu já deixo o convite para quem quiser participar, tá? Está aberto, as portas estão abertas. Aqui o nosso grupo, ele é presencial, mas por causa da pandemia a gente está parado por alguns tempos, a forma presencial, mas nós continuamos com as nossas reuniões virtuais, uma vez por mês. Depois vocês podem procurar, eu passo mais detalhes, sem problemas. Também eu sou conselheiro regional Centro-Oeste e Sudeste da ABC2. Então eu com mais uns outros com os outros colegas, a gente coordena os grupos que estão na região do Centro-Oeste e do Sudeste da ABC2 também, tá? Também eu estou inserido, na realidade a gente está montando aí o grupo de estudos da ABC2 de física, mais especificamente de física, ou seja, os grupos de estudos trabalham com diversas áreas, com diversos temas e tudo mais, mas a gente também tem grupos temáticos. Então nós temos grupos temáticos, o grupo de estudo voltado especificamente para a química, para biologia, para a história, para o direito, para a filosofia, e a gente está montando agora um grupo também temático específico para física. Claro que é aberto para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais. Eu sou do direito, mas eu quero saber da física. É muito bem-vindo também. Tá? Então a gente está montando ainda, então os nossos trabalhos efetivamente vai começar em janeiro de 2021, tá? E também eu faço parte do núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã, também da ABC2, tudo isso da ABC2, tá? O que esse núcleo é? Esse núcleo ele junta os grupos de Química, Física, que está se montando agora, e de Biologia em um núcleo só, que é o núcleo de Ciências Naturais, tá? Então, se você é de qualquer uma dessas áreas, ou não é de nenhuma dessas áreas de ciências naturais, mas é de outras áreas de humanas, de direito, economia, filosofia e tudo mais, fique à vontade para participar com a gente, tá? Pode me procurar, eu passo mais detalhes. Resumindo a história, então, e aí eu já entro no tópico dessa questão da ABC2. O que é a ABC2, então? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É justamente essa instituição a nível Brasil. Tá? Eu estou passando os slides aqui, claro que eu não vou ler todos os slides, mas vocês podem acompanhar e depois, tirar print, ou até pedir para mim depois, sem problema algum. Tá? Então, o que é a ABC2? A ABC2 é
vamos dizer, essa instituição que promove a comunicação e a integração entre a comunidade cristã, ou seja, entre o cristão, e o campo científico no Brasil. Tá? Nós somos aqui, somos apenas nacionais. Temos outras instituições a nível internacional, tá? Mas que não é conectada com a BC2. Tá? Então a BC2 é justamente isso, é que vai fazer a parte prática disso que eu vou falar para vocês hoje na questão do cristão e a ciência, tá? Então é justamente a BC2 que vai trabalhar. E aqui tem todos os contatos, que depois vocês podem procurar, pegar mais informações, por exemplo, como o site da BC2. Quer entrar em contato lá com a BC2, quer saber mais algum detalhe, então tem e-mail, tem redes sociais, e no site tem todos esses detalhes que tem aí no último tópico. A gente faz produção de livros. Inclusive, eu estou com uma coleção de livros aqui. Tem alguns livros que eu vou mencionar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente tem diversas séries de livros que a gente faz em parceria com a Thomas Nelson Brasil, bastante conhecida, editora Ultimato. Tem também publicação de textos, artigos, podcasts. Vocês devem conhecer aí o Bibotalk, por exemplo. Lá nós temos uma série enorme lá de vários podcasts lá, entre a BC2 e o Bibotalk. Inclusive, eu já participei, tive o prazer de participar alguns BTcasts lá com o Bibo e com outros colegas também da BC2, onde a gente falou a relação do trabalho e o cristão dentro da ciência, como é que é isso. E tem um podcast muito interessante que a gente trabalha com esses temas também envolvendo ciência e teologia, que se chama Astroteologia. Que é isso? É teologia para os ETs, alguma coisa? Então, para os OVNIs? Então, lá é um tema bastante interessante que eu trabalhei, eu e o Thiago Garros, tá? Então vocês podem procurar depois lá no Bibotalk, lá tem uma série, tem esse podcast que ficou muito bom, tá? E também nós temos cursos, eventos online, presencial, cursos também da Academia BC2, ou seja, nós produzimos conteúdo, não só conteúdo de produção para disseminação, mas também trabalhamos com isso, principalmente fazendo essa relação entre o cristão e a ciência. Ou seja, resumindo a história, a BC2 ela é uma instituição que engloba cristãos que trabalham com ciência, e ciência que eu quero dizer aqui, sempre eu vou usar esse termo ciência aqui, eu estou me referindo à ciência de forma geral, tá? Não só ciências naturais, química, física, biologia, matemática, mas também as outras ciências, como matemática, da área do direito, história, geografia e por aí vai. Tá? Tem todas as outras áreas que a gente está englobando aqui. Arqueologia, inclusive, tá? Então também tem essas outras áreas que nós trabalhamos dentro da BC2. Bom, então eu já vou logo pro meandro da coisa, logo para a ponte em si da coisa, né? E é um dos símbolos, né, essa imagem aí, claro, NASA e tudo mais, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, né, justamente com questão de cosmologia. Então eu achei essa imagem muito bonita, que é uma imagem que eu vou dizer assim, que é quase que um símbolo de união, entre aspas, né, claro que não tem união nenhuma, né, nessa figura, entre a parte da ciência, que eu estou simbolizando aqui com o logo da NASA, e o próprio texto bíblico, tá? Então são cristãos na ciência. Eu já estou trabalhando não só a relação do cristão e a ciência de forma separada, mas aqui, especificamente aqui nesse contexto que eu estou trabalhando, eu já estou trabalhando com os dois já de forma juntas, tá? Ou seja, dentro de uma união de um cristão que trabalha ou que está inserido na ciência. Por que não o inverso, ciência dentro do cristianismo? Isso aí vai ficar claro um pouquinho mais para frente, mas aqui o que eu quero dizer com cristão na ciência e não o inverso é que a gente foi criado para adorar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a função, ou essa foi a finalidade que Deus criou nós como seres humanos e toda a natureza e tudo mais. Tá? E Deus se revela ao ser humano. E nessa revelação que Deus faz ao ser humano, ele utiliza basicamente duas formas, que a gente conhece muito bem. A revelação especial e a revelação geral. A revelação especial é essa do texto bíblico. Nós abrimos o texto bíblico, fazemos exegese, fazemos hermenêutica, somando tudo isso, fazemos interpretação bíblica de forma tranquila, entre aspas, né? Tanto que a gente tem aí bastante discussões teológicas, e é saudável que tenha realmente, tá? E o outro lado, ou a outra parte da revelação, que Deus fez ao homem, é a revelação geral.
Revelação geral é a natureza, a criação. E você consegue observar a natureza e tudo mais só por pura observação mesmo. Pega um telescópio e olha para o céu, vai ali, olha como é que estão acontecendo as coisas e tudo mais. Isso é uma forma de observar. Mas uma outra forma da gente observar a natureza ou observar a criação é através da ciência, porque é onde a gente utiliza métodos bem específicos, a gente usa teorias matemáticas para poder entender o funcionamento ou os processos que Deus criou todas as coisas. Tá? É uma forma também de Deus se revelar, e essa revelação geral, ela tem esse termo, ou tem esse nome, justamente porque ela é geral, ela é para qualquer ser humano. A revelação especial, ela já é um pouco mais específica para quem consegue entender, ou para quem Deus se revela, para quem o Espírito Santo vai lá e faz com que ele entenda. Então ela é mais restrita e ela tem um outro objetivo de apresentar Deus como um ser pessoal e que tem uma relação com o ser humano. A revelação geral não tem nada disso. A revelação geral é simplesmente, estou falando aqui a grosso modo, né? Simplesmente, entre aspas, no sentido de apresentar que existe um Criador de todas as coisas e esse Criador não faz parte ou não é o seu cerne, o seu interior, essas coisas criadas. Tá? E tudo isso a gente tira da base da ciência que nós trabalhamos. Tá? Isso tudo isso aí fica, apesar que tem bastante discussão, por exemplo, dentro da cosmologia, nós conseguimos chegar tranquilamente, só pelas evidências, pelas observações astronômicas, de que o universo não é eterno, o universo não é infinito, e só com isso a gente já consegue destacar, olha, se não tem nada disso é porque alguém que é além do universo criou o universo ou criou as leis que deram origem, ou que originou, ou que fez com que o universo nascesse. Isso que eu acabei de falar com vocês, eu não preciso de Bíblia para poder explicar isso. Eu só preciso ali das equações matemáticas, de algumas observações. Mas, por outro lado, acaba calhando muito bem com o que nós, como cristãos, observamos ou temos noção da realidade, ou dentro da nossa cosmovisão bíblica, tá? Bom, e aqui a parte científica, né, que é apenas uma imagem que eu estou destacando para vocês, de representação da ciência. Essa belíssima imagem. É porque a Juliana me disse que vai... Juliane, eu espero que esteja pronunciando o nome dela correto, né, Juliane? Ela pediu um exercício, eu estou mandando um exercício para vocês, onde tem essa belíssima imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble, em 2004, se eu não me engano, tá? Essa imagem. Cada um desses pontinhos aqui é uma galáxia, não é uma estrela, tá? E aqui nesta pequena imagem nós temos 10.000 galáxias. E aí tá aí exercício para vocês, depois vocês pegam essa imagem, marcam com a caneta lá cada uma das 10.000 galáxias, tá? A Juliane está lá com gabarito para conferir se você marcou 10.000 galáxias nessa pequena imagem, tá? Brincadeira, apenas para demonstrar o tanto que o universo e a criação de Deus, dentro desse contexto que a gente está trabalhando, é simplesmente lindo, tá? E uma outra imagem, na realidade eu quero trabalhar um pouquinho mais com vocês com relação a isso, eu quero me focar um pouquinho nesse ponto aqui, a questão da teologia cristã, né? A gente já conhece bastante a parte de teologia, a história da teologia, a história da igreja, que na realidade a história da igreja está meio que misturada com a história da teologia, né? A gente vê o desenvolvimento da história da teologia em relação à história da igreja, ou a história da igreja em relação à teologia, ou seja, a coisa já é misturada, tá? E aqui eu tenho alguns destaques aqui, veja que aqui eu já falo de alguns livros, tá? Eu vou deixar aqui destacado aqui, depois vocês podem procurar esses livros, aqui eu cito até a página e tal, todos eles que eu trouxe aqui, trouxe em português, e todos esses livros aqui, todos eles, com exceção de um, foram publicados em parceria com a ABC2, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da produção que nós temos, dos trabalhos que nós temos, tá? Bom, e dentro da teologia, da teologia cristã, e eu estou pegando justamente a parte da ortodoxia, os pilares da teologia, que é o que nós trabalhamos, nós conhecemos muito bem a questão da Trindade, a questão da encarnação de Deus na pessoa de Jesus, na pessoa do próprio Cristo encarnado aqui de forma histórica, de forma pessoal, de forma em carne mesmo. Tá? E aqui o McCraff, Alistair McCraff, é um grande teólogo e um grande cientista também. Ele é as duas coisas, hein? Ele disse nesse livro A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, muito interessante, que
A teologia dedica-se ao conhecimento de Deus e do mundo. Não basta simplesmente afirmar que o conhecimento surge como uma resposta à realidade, mas deve-se considerar também como a realidade é representada. Ou seja, o McGrath está justamente aqui mostrando qual que é o papel da teologia dentro dessa representação ou dentro dessa realidade, como nós conhecemos aqui. A gente não é adeptos ao pós-modernismo ou qualquer outra coisa do tipo de cada um tem a sua realidade. Não, a gente só tem uma realidade. Acessar ela pode ser um problema, né? Pode ser um problema no sentido, não um problema no sentido ruim do termo, mas um problema no sentido que pode dar trabalho da gente poder trabalhar dentro da teologia, dentro da ciência e tudo mais. Mas a realidade é uma só, é essa que Deus criou para nós e de forma completa. Obviamente eu não sou do tipo cientificista ou do tipo que vou advogar que a realidade é só partículas, coisas que existem no universo, coisas palpáveis. Não. Obviamente que não, porque a gente tem uma realidade que também transcende a essa, apesar de ser uma realidade só, mas transcende a parte científica em si. Tá? E aqui eu tenho duas outras citações muito interessantes com relação à questão da teologia cristã, que é do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade, e a leitura de Gênesis, do John Walton, e também tem alguma participação do N.T. Wright também, tá? Que é bastante interessante no sentido da gente... Porque a nossa base, a base da teologia é o quê? É o texto bíblico. A gente tem que saber ler o texto bíblico. Tá? E aqui ele dá algumas informações, por exemplo, no contexto que ele está falando mais especificamente do texto de Gênesis, ele coloca que isso significa que ao lermos Gênesis, e aí esse colchete é meu, não é do Walton, tá? Complementa, ou seja, a Bíblia toda, estamos diante de um documento antigo, que é o texto bíblico. A gente pega aí, por exemplo, vamos considerar aí que o livro de Apocalipse foi escrito, vamos arredondar os números aí, no ano 100, poxa, já passou aí no mínimo 1900 anos, 1900, já passou bastante tempo, 19 séculos, que o Apocalipse foi escrito. Se a gente pegar o resto do texto bíblico, muito mais antigo que isso. E nossa interpretação deve partir das suposições próprias do mundo naquele momento que o texto foi escrito. Ou seja, devemos entender como os antigos pensavam e quais ideologias permeavam a sua comunicação. Então, na hora de eu ler o texto bíblico, que é a base da nossa teologia, eu tenho que ter isso em mente, que aquele texto, e aí vai a segunda afirmação do Walton que eu acho muito legal, do livro O Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia, faltou uma vírgula ali, um espaçamento, digitação, tá? Desculpa. Teologia, Mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra, por Trimpen Lomond III, tá? Que é professor de Antigo Testamento, John Walton, que também é professor de Antigo Testamento, nenhum dos dois são cientistas, tá? Detalhe. Com a contribuição do Stephen Mosquier, ou deve ser Mosquier, né? Que esse sim não é professor de teologia, mas é de geofísica, tá? Eles colocaram essa citação que eu destaco para vocês, que é o seguinte: embora, em última análise, a Bíblia tenha sido escrito para nós, ela não foi destinada a nós. O que isso quer dizer em outras palavras? Fazendo um jogo de palavras aí, o que o Walton está querendo dizer é o seguinte: olha, o texto bíblico ele tem a sua mensagem que transcende. É óbvio que eu vou pegar o texto de Gênesis, de Êxodo e qualquer coisa, e vou tirar princípios bíblicos para serem aplicados para a minha vida hoje em dia, aqui em novembro de 2020, 14 de novembro de 2020, é aplicado nos meus vídeos? Sim, é aplicado, está ali no texto bíblico. A Bíblia é um texto inerrante e ele não é que contém, ela é a palavra de Deus. Então é claro que vai ter mensagem que vai ser aplicada para os meus dias atuais, mas ela não foi destinada para nós. Ou seja, o texto, por exemplo, vamos pegar o tradicional texto de Gênesis, onde tem alguns embates bastante interessantes, inclusive, né, sobre a questão da origem do universo. Vamos pegar ali o primeiro capítulo. Aquele texto ali não foi escrito para mim, aqui do século XXI. Que eu pego aquele texto ali do capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler aqui, olha, isso aqui, de acordo com a cosmologia aqui dentro da relatividade de geral de Einstein, aqui, isso aqui não tem nada a ver. Mas é óbvio que não tem nada a ver. Ah, então o texto está errado? Não. A cosmologia está errada? Também não. Onde é que está o problema? Não tem problema algum. Aquele texto de Gênesis no capítulo 1 foi escrito para um destinatário específico, em um contexto específico, por um escritor, inclusive, específico, que não é dos nossos dias atuais, que não tinha a mentalidade científica que nós temos hoje em dia.
né? Vamos considerar Moisés, o escritor ali do texto de Gênesis, vamos arredondar as contas aí no século 14 a.C., 15 a.C., Moisés não tinha a menor noção de universo, de galáxias, de cosmologia, qualquer coisa do tipo. E o israelita que estava saindo ali do Egito depois de alguns séculos, como trabalhando de forma escrava no Egito, e estava entrando em Canaã, não tinha a menor noção de estrelas ou de expansão inflacionária do universo. Não. Mas Deus mesmo assim se revelou na linguagem daquele israelita, na linguagem de Moisés, no entendimento de Moisés, que era o instruído em toda a ciência do Egito, para passar a mensagem de Deus a ser aplicada naquele instante e depois ser, vamos dizer assim, de forma transcendente, chegar até os nossos dias atuais. Tá? Então, todo esse trabalho que nós temos que fazer dentro da teologia cristã, ou seja, aliás, dentro do texto bíblico, e esse trabalho todo nós chamamos de exegese. E aqui está o texto tem um outro livro que não é da ABC2, mas é um livro muito bom que eu recomendo também. Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Tá? A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir exegese, o significado original, o significado pretendido, aquele lá que Moisés quer dizer escrevendo esse capítulo 1 aqui lá para o israelita no século 15 a.C. Qual que é a mensagem? É isso aqui. Esse é o trabalho que nós temos que fazer hoje, voltando lá na época de Moisés. A exegese é basicamente uma tarefa histórica, não é dos nossos dias atuais. É a tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais, não nós, destinatário original, aqueles israelitas lá do século XV, devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Isso é exegese. Tá, entendi tudo que o texto quer dizer e tudo mais, aí agora a gente faz uma hermenêutica. Pega tudo isso e transcende a mensagem até os nossos dias atuais. A soma da exegese com a hermenêutica, que é o que o Gordon Fee e o Douglas Stuart vai chamar de que é interpretação bíblica. Esse é um trabalho que nós temos que fazer dentro do texto bíblico, tá? E aqui eu já vou passar para uma outra situação, onde várias pessoas, e aqui eu só selecionei algumas, já faziam esse trabalho de entender a teologia, ou de entender o pilar da teologia cristã de forma conjunta com a ciência. Aqui eu nem mencionei a questão de trabalho científico, nem nada, eu me detive mais especificamente na questão da teologia, porque o trabalho científico, vamos dizer assim, é um pouquinho, entre aspas, mais fácil da gente entender. Bom, eu acredito que muitos de vocês, ou já entraram na faculdade, ou estão entrando na faculdade, ou ainda vão entrar na faculdade, ou já até terminar na faculdade, já fizeram os estudos e tudo mais, você já entende um pouquinho do que é o trabalho científico, do que um cientista faz. No caso teórico, eu vou pegar o meu caso especificamente, né? Teórico é de eu pegar as equações, entender as equações e tudo mais. Tem pessoas que fazem as observações, eu pego os dados das observações, coloco nas minhas equações e vou montando e vou modelando, tá? Então esse trabalho científico, esse trabalho de investigação, a gente já conhece muito bem já, vamos colocar desde o século 15, 16 mais ou menos, que é o que nós temos de ciência moderna, tá? E que obviamente isso não existia no texto bíblico, na época do texto bíblico, na época de Paulo, na época de Isaías, e obviamente não tem ciência ou ensinamento científico dentro do texto bíblico, porque é uma coisa recente. O texto bíblico já foi fechado, o seu cano, o seu texto, há muitos séculos atrás, aliás, há milênios atrás, tá? E aqui eu quero trazer para vocês justamente alguns exemplos, além do meu próprio que eu trouxe aqui, de outros cientistas que também eram cristãos, ou que foram cristãos. Tá? Caso de Copérnico, bom, vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar bastante de Copérnico e do sistema heliocêntrico, né? Onde ele coloca o Sol como centro do universo, né? E as outras coisas tudo girando ao redor do Sol. Pois é, Copérnico ele era um cristão. Tá? Ele era um cristão, ele acreditava em Deus e ele via que essas coisas ou esses movimentos todos dentro do universo era a própria ação de Deus, ou seja, Deus agia por meio da natureza e a gente poderia conhecer, ou a gente pode conhecer a ação de Deus através da ciência. Um outro grande cientista cristão, um outro grande cristão cientista, é Kepler, né? Quem é que? Bom, todo mundo aqui já ouviu falar de Kepler em algum momento, né?
Kepler é bastante famoso sobre as 3 leis de Kepler, né? Eu nem mostrei aqui, mas são aquelas leis onde fala do movimento dos planetas. Deixa eu voltar aqui uma figurinha. Essa figurinha aqui, por exemplo, Kepler vai trabalhar com ela, mas não de forma circular, como era o caso de Copérnico, né? Mas aqui as órbitas dos planetas, elas são elípticas, são elipses, né? Então Kepler vai trabalhar isso. Copérnico e Kepler, só para vocês terem uma ideia, são um dos maiores físicos de todos os tempos, praticamente, cristãos. Tá? E aqui eu tenho uma citação muito boa de um outro livro, O Teste da Fé, os cientistas também creem, organizado pela Ruth Mankiewicz, né? E aqui tem uma citação bastante longa, deixo aqui para vocês depois, para vocês poderem ler em detalhes. Isso aqui, esse texto, eu até procurei aqui, mas eu não encontrei. Eu tenho esse livro do Kepler, traduzido em inglês, porque ele foi escrito originalmente em latim, que vai falar exatamente, especificamente desse texto. E esse texto de Kepler é um texto científico, que está apresentando o seu modelo, a sua teoria de movimento dos planetas, da dinâmica planetária. Nesse texto de ciência, Kepler coloca esses detalhes. E veja que aqui, graças te dou ao Senhor e Criador, pois me alegraste com tua criação. Ele está se referindo justamente a Deus. Kepler, ele era, se não me engano, luterano. Tá? Então ele está ali no período ali entre 1570 e 1630, mais ou menos, tá? Ou seja, depois da Reforma Protestante. Tá? E aqui Kepler está escrevendo palavras dentro de um texto científico falando sobre Deus. Fui eu seduzido pela presunção ao contemplar a admirável beleza das tuas obras. Mas como assim? Então, é um texto científico, onde tem um louvor a Deus. Né? E aí, e o finalzinho, que eu acho bastante interessante. Então, ó Senhor, graciosa e misericordiosamente, perdoa-me por causa dessa questão de eu estar querendo, vamos dizer assim, crescer em cima da tua criação, que não tem nada a ver comigo. Perdoa-me e concede-me esse favor. Qual favor? Que essa obra, esse modelo que Kepler estava fazendo, jamais seja injuriada, mas possa, tá aí, eu vou fazer o que com essa obra? Servir a tua glória e ao bem das almas. Em outras palavras, traduzindo para o português, olha, tudo isso que eu descobri aqui de movimentos e tudo mais dos planetas é para a tua glória e não para mim. Isso nas palavras de Kepler. Tá? Outro aqui que dispensa até apresentações, todo mundo já ouviu falar dele em algum momento, por exemplo, no segundo grau, Galileu Galilei, né? Também outro cristão, e a gente acha, né, é propagado uma fake news, né, não é história real, de que Galileu foi condenado na fogueira por querer ensinar ciência dentro da teologia. Fake news completa, tá? Isso não existe. De onde é que eu tirei isso? Bom, aqui está um texto, Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, também do Alistair McGrath, tá? Onde o McGrath vai citar ou vai dizer qual é a condenação ou pelo que Galileu foi condenado. Tá? Aqui está um pequeno um trecho aqui, mas resumindo a história, resumindo bastante a história, o motivo de Galileu ter sido condenado não tem nada a ver com ciência. Galileu não foi condenado por ensinar ciência dentro da igreja, nem nada. Não, nunca, não foi. A condenação de Galileu foi uma condenação... Bom, primeiro não foi queimado na fogueira nem nada. Tá? Ele pegou uma prisão perpétua domiciliar, vamos dizer assim, traduzindo para os nossos dias atuais. Tá? E a sua condenação foi uma condenação teológica ou dogmática dentro ali dos processos da igreja, assim, né, em questão de ensino. Porque a igreja tinha acabado ali, naquele período ali na questão da reforma, e a igreja católica considerava os protestantes ali daquele movimento como hereges, e uma das partes, não a única, mas uma das partes dessa questão de heresia que a igreja católica colocava, é que qualquer pessoa poderia interpretar o texto bíblico. E o que Galileu estava fazendo era abrindo as portas para que isso acontecesse. E Galileu ainda estava dentro da igreja católica. Tá? Então por isso que ele foi condenado. Isso a grosso modo, tem outros detalhes, mas não foi condenado por ensinar ciência. Aliás, nenhum cientista foi condenado pela igreja por ensinar ciência ou qualquer coisa do tipo. Tá? Isso que a gente pode ouvir por aí hoje em dia, que a igreja perseguiu os cientistas e tudo mais, isso é fake news geral, estou usando o termo atual, né? Fake news, isso não é verdade. Isso foi propagado inicialmente por dois caras chamados White e Draper, ali na segunda metade do século XIX, tá? Com três livros na realidade, fake news puro. Eu tenho esses livros, eu li esses livros aqui
em inglês, não tem nada de documentos históricos ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, fake news completo. Não existiu, nunca existiu em termos históricos essa perseguição, tá? Bom, outro grande cristão cientista, o cientista cristão, é o conhecido Isaac Newton, das leis de Newton, né, da lei da inércia, lei da questão da relação entre massa e aceleração, e também da lei da ação e reação, e da lei da gravitação universal. Bom, é Newton que unificou os céus e a terra. É um grande cristão também, ou um grande cientista cristão, tá? Ou um grande cientista, ou tudo isso misturado, tá? Isaac Newton. E aí, por último, eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui. Isso aqui no laboratório de Cavendish, lá na Inglaterra. Depois vocês podem procurar essa imagem lá, laboratório de Cavendish Laboratory. Tá? Lá vai ter essa imagem, que é uma porta de um laboratório de física. E bem aqui no umbral, não dá para enxergar, mas está bem aqui nesse trechozinho aqui em cima das portas aqui, está escrito em latim uma frase interessante, que é: grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Se não me engano, esse aqui é do texto de Salmo 111, se não estiver enganado. Pera, um texto bíblico, um versículo bíblico, escrito numa porta, ou num umbral da porta, ou acima da porta, de um laboratório de física. É exatamente isso. Por quê? Porque a gente não tem diferenciação. E veja que aqui eu falei de alguns. A gente pegar aqui, por exemplo, Copérnico, Kepler, e aqui nós temos Galileu. Eram cientistas bastante conhecidos ali na região da Europa, Alemanha, Polônia, Newton na região ali da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e aqui agora outro laboratório dentro da Inglaterra. Não tinha essa diferenciação entre teologia e ciência, era tudo algo misturado. Ou, não é que era algo misturado, era alguma coisa natural, não tinha diferenciação. E quem é que trabalhou nesse laboratório aqui? Um outro cara que talvez não seja tão conhecido, mas principalmente para quem lembra das aulas do terceiro ano lá de eletricidade e magnetismo, que é o Maxwell, James Maxwell, né, as leis de Maxwell, as equações de Maxwell, que vai falar da eletricidade e do magnetismo, que na realidade são fontes, o efeito tem a mesma fonte, que é a oscilação dos campos elétricos, magnéticos, aquela coisa toda lá, eu não vou adentrar nisso aqui, mas é do Maxwell, tá? E quem é Maxwell? Maxwell era um cristão. Ele era, se eu não estiver enganado, um presbiteriano da Escócia, que trabalhava na Inglaterra e que é um desses grandes cientistas que nós temos dentro da física, tá? O Maxwell. Tá? Então, outro cristão que trabalhava num laboratório onde tinha um versículo bíblico na porta do laboratório de física. O laboratório de física aqui era mais especificamente um laboratório de eletricidade e tudo mais. E ele trabalhou nesse laboratório. E aqui tem um outro trecho também do livro A Penúltima Curiosidade, como a ciência navega nas questões últimas da existência, por, eu não lembro o nome dele, Wagner e o Andrew Briggs. Me passou o nome do primeiro dele aqui, do Wagner. Wagner, inclusive, ele não é da área da ciência, ele é da área de artes plásticas. O Briggs, ele já trabalha com a área da ciência. Esse aqui é um outro livro também da ABC2, que é bastante interessante, que vai fazer uma citação sobre Maxwell, tá? Ou seja, destacando justamente esse último ponto, não é maravilhoso que a razão do homem tenha sido feita juíza das obras de Deus? É, isso mesmo. E meça, pondere e calcule, dizendo, enfim, entendo o que eu descobri. É correto e verdadeiro. Mas por quê? Porque tudo isso que eu ponderei, calculei, medi e tudo mais, puxado da razão, do experimento, das observações e tudo mais, de uma coisa que foi feita juíza das obras de Deus. Ou seja, dado pelo próprio Deus. Tá? Bom, e aí... não é do último, né? Na verdade é do penúltimo. Tem o George Lemaitre, né? Esse aqui, bastante conhecido, né? Albert Einstein. Mas tem o George Lemaitre, né? Veja que a roupa dele tá um pouquinho diferente. Pois é, o Lemaitre, ele era, durante a semana, ele dava aula de matemática e de cosmologia, né? Ele é o pai do Big Bang, daquele modelo que nós temos dentro da cosmologia, né? A teoria do Big Bang. Tá? É ele que é o pai é um dos pais, né? Também tem o Einstein,
que trabalhou com as equações, e o Lemaitre ele continuou o trabalho do Einstein. Tá? E o Lemaitre ele dava aula de física, matemática durante a semana, e no final de semana, o que ele fazia? Pois é, no final de semana ele pregava, ele ministrava missa e tudo mais, porque ele era um padre belga. Então, durante a semana ele trabalhava numa sala de aula, ensinando física, e no final de semana ele estava ali estudando e ensinando sobre a palavra de Deus. Outro cristão. E aí tem um destaque que saiu na New York Times, em 1933. Nada do meu trabalho, no meu trabalho, isso Lemaitre falando, nada do que aprendi nos estudos de toda a ciência, porque ele era um cientista, ele era um cosmólogo, ou religião, porque também ele era padre, ele tinha formação em teologia, mudou minha opinião. Como assim? Nada disso não mudou? Não tem conflito? Não, não tem conflito. Não tenho conflitos a reconciliar. Eu vou reconciliar o quê? Não tem problema nenhum. Nem com ciência, nem com religião? Não tenho. Não tenho o que reconciliar. A ciência não mudou a minha fé na religião. E a religião jamais contrariou as conclusões obtidas pelos métodos científicos. Poxa, mas você não fez a teoria do Big Bang? Não fez aquele negócio? Fez. Não tem nada a considerar em relação ao texto bíblico e a cosmologia? Não. Bom, se o pai do Big Bang disse isso, não vai ser eu aqui, uns 50, aliás, uns 80, quase 100 anos depois, que eu vou brigar com ele. Então, beleza, tudo bem, não tem problema nenhum, não tem. Esses foram alguns cientistas falecidos, com exceção de eu, que eu estou vivo ainda, né? Que são cristãos e cientistas, passaram a sua vida trabalhando com ciência, sendo cristãos. E aí eu tenho uma outra lista enorme. Eu poderia passar aqui horas e horas falando com vocês. É claro que aqui eu estou destacando alguns cientistas da área das ciências naturais, né? É a área que eu estou trabalhando, mas eu posso destacar para vocês aqui de qualquer área, da área da história, da área do direito. Tem milhares de cientistas de outras áreas que eu poderia destacar aqui com vocês, que são cristãos e são cientistas. Trabalham com as duas coisas, não tem problema algum. Ruth Bancevics, que é aquela daquele livro, daquele primeiro livro. Eita, agora passou o nome do livro, deixa eu pegar o nome do livro aqui novamente, que é o Teste da Fé, os cientistas também creem. Né? Ruth Bancevics é uma geneticista, e ela trabalha no The Faraday Institute for Science and Religion, lá em Cambridge, no Edmund College. Minha pronúncia em inglês é péssima, tá? Então, ela é uma geneticista que trabalha no Instituto de Ciência e Religião, o nome dele é Faraday. Faraday que também é que a gente aprende lá na escola, na parte de eletricidade e magnetismo, que também era cristão. Olha que interessante. O Instituto de Ciência e Religião dentro de uma faculdade, entre aspas, secular. Então, tem um instituto, é como se fosse um análogo à ABC2, mas é um instituto dentro de uma faculdade. A ABC2 ela está fora, ela não está ligada a nenhuma faculdade, universidade. Aqui não, aqui nós temos uma universidade, temos um instituto dentro de uma universidade que trata da relação entre ciência e religião. De forma assim, pronta, sem nenhum problema. Tá? A Ruth Bancevics, que é desse livro, O Teste da Fé, os cientistas também creem, ela é geneticista e trabalha nessa área. Francis Collins, bom, esse aqui talvez seja o grande conhecido de todo mundo, que trabalhou no projeto Genome e atualmente ele trabalha no National Institute of Health, que é como se fosse um Instituto Nacional de Saúde ou uma espécie de super Ministério da Saúde, tá bem, bastante em voga, tanto nos Estados Unidos quanto nesse período da pandemia. Francis Collins é aquele cara que escreveu aquele outro livro. Inclusive eu tenho ele em mãos aqui, e eu recomendo ele também, A Linguagem de Deus, tá? É um livro muito bom escrito por ele, cristão, cientista. Alasdair Collins, também é pesquisador em neuroimunologia clínica, lá na Universidade de Cambridge, também cristão e cientista. Jennifer Wiseman, a mulher é física, trabalha na NASA. Ela trabalha como, uma tradução em português seria como se fosse uma cientista sênior-chefe, ou cientista-chefe sênior do projeto do telescópio espacial Hubble, aquele que deu aquela imagem belíssima. Então, a cientista-chefe sênior do projeto do telescópio espacial Hubble é essa mulher, Jennifer Wiseman, tá? Cristã também. Ela já esteve aqui no Brasil, inclusive na BC2 aqui, já falando algumas
se não me engano, parece que foi na segunda Conferência Nacional da ABC2, ela esteve aqui, tá? Então, uma mulher sensacional. É aquela brincadeira que a gente faz, né? A mulher trabalha na NASA, pois é, então, é cristã também. John Polcherone, ele é físico, deu aula por 25 anos em Oxford, se não estiver enganado, foi em Oxford, tá? Depois de 25 anos trabalhando, dando aula de física, ele tem livros de mecânica quântica, tem livros relacionando ciência e teologia, tem bastante livros dele que vai trabalhar com isso, tá? E depois de 25 anos ele simplesmente, vamos dizer assim, aposentou e hoje ele é pastor na igreja Bom Pastor, a igreja anglicana lá na Inglaterra, tá? Também nós temos a Deborah Hassman, uma física, claro que eu só puxei aqui só a nata da nata, né? Musicista, ou seja, ainda domina instrumentos e é presidente da Biologos, né? Biologos acho que vocês devem conhecer, vocês podem pegar biologos.org, é como se fosse uma espécie de ABC2, só que americana também, tá? Então tem a Deborah Hassman, e a Deborah Hassman ela é física e ela tem trabalhos em cosmologia também, tá? Tem artigos científicos e ela trabalha, a área que ela trabalhou, acho que ela ainda trabalha ainda, ela deu aula, ou ainda está dando aula ainda, não tenho certeza, lá nos Estados Unidos no Calvin College, ela deu aula lá, não sei se ainda está dando aula lá, e ela tem pesquisa na área de cosmologia na parte observacional, tá? E por último aqui, não menos importante, mas Alistair McGrath, bastante conhecido aí com daqueles livros, por exemplo, A Ciência de Deus que eu falei para vocês, Teologia Natural, Deus e Darwin, ele tem um manual de teologia sistemática, bíblica e histórica, um calhamaço muito bom também, inclusive tem em português. Ele é biofísico de formação, ou seja, a área dele de formação é na área científica e também é um teólogo, tá? Bom, e aí a minha conclusão aqui, eu quero deixar algumas perguntas para vocês, né? A gente pode discutir isso depois, mas como reflexão, algumas questões. Um cristão pode ser cientista? Bom, acho que ficou bastante claro aqui. Eu não vou dizer que não só pode como deve, porque nem todos têm, vamos dizer assim, quase que essa vocação de ser chamado, mas não há nenhum problema. Um cientista pode ser cristão? Bom, tá aqui um exemplo prático das duas perguntas. Um cristão pode ser cientista, eu me tornei cristão muito tempo antes de se tornar cientista. E um cientista pode ser cristão? Tem diversos outros exemplos aí de pessoas que eram cientistas e depois se tornaram cristãos. Por exemplo, como o Francis Collins e a Jennifer Wiseman, e a Deborah Hassman, Deborah Hassman já nasceu lá cristão. A Jennifer Wiseman, que se não me engano, que depois se tornou cristã depois que estava na faculdade. Tá? Conhecer a ciência nos ajuda ou atrapalha em nossa fé? Bom, eu deixo aqui como exemplo o Kepler responder essa pergunta. Bom, tá aqui, Senhor, as obras que eu fiz para entender o que o Senhor criou. E isso eu consigo entender, ou me ajuda a entender também aquilo que está no texto ou a revelação que o Senhor fez para nós, no texto bíblico ou a revelação que o Senhor fez para nós. Há conflito entre fé e ciência? Para responder essa última questão, eu deixo com a Debbie Hassman, é um nome bonitinho que a gente chama a Deborah Hassman, tá? Eu deixo para ela responder essa questão. Voltando, há conflito entre fé e ciência? Está aqui a resposta. O conflito entre fé e ciência ocorre no âmbito da interpretação humana. Lembre-se que exegese, mais especificamente exegese ou hermenêutica também vai estar no meio disso, é uma interpretação humana. Nós partimos de escolas de interpretação dentro da teologia. A ciência também. A ciência, eu pego dados aí eu observo o universo, vejo lá a radiação cósmica de fundo, eu vejo um monte de temperatura medindo o universo todo. Tá, isso significa o quê? Eu vou fazer uma interpretação sobre isso. Eu, como cosmólogo, vou dar uma interpretação. Olha, isso é por causa do início do Big Bang, isso mostra que o universo é finito, não é eterno, tem quase 14 bilhões de anos, mas outra pessoa, dentro da ciência, vai pegar os mesmos dados e falar, não tem nada de Big Bang. Então, o universo ele é eterno, ele não dá nem para dizer o tamanho dele, ele é infinito, pegando os mesmos dados. Ou seja, sai de uma questão de interpretação humana, tanto a ciência quanto a teologia. Então, o conflito entre fé e ciência está no âmbito da interpretação humana. Podemos estar errados em nossa interpretação da Bíblia. Tá? A história da teologia, vocês conhecem muito bem, um monte de heresia que entrou no meio ao longo da história da igreja, que a gente combateu, principalmente ali nos primeiros séculos.
arianismo e outros ali, Marcião, tem uma lista enorme de hereges que apareceu e que a gente teve que dar resposta para esses hereges ou para essas heresias, e assim, eram interpretações que eram legítimas, que os caras estavam colocando de forma legítima, de forma, vamos dizer assim, que estava confiando que aquilo lá estava certo, mas não estava certo. Podemos estar errados em nossa interpretação da Bíblia, ou errados em nossa interpretação científica da natureza. Aí, o caso da cosmologia, o caso da mecânica quântica. Nós temos aí, no mínimo, 3 principais escolas de interpretação da mecânica quântica. Variáveis ocultas, que é o que Einstein gostava, de muitos mundos, de Everett, a escola de Copenhague que nós usamos dentro da mecânica quântica. Então assim, uma disputa, uma briga muito grande ainda, eu falo ainda agora, nos nossos dias atuais de 2020. Tá? Claro que a gente puxa mais de um lado ou mais de um outro, a gente interpreta, a gente acha que essa interpretação de Copenhague é que é a correta, mas eu tenho colegas que trabalham com outra interpretação dentro da mecânica quântica. Então a gente pode estar errados na interpretação da Bíblia ou errado na interpretação científica, ou em ambos. Está errado em tudo, a gente está entendendo a coisa toda errada. Mas o ponto é, o conflito está na interpretação humana. Em outras palavras, não há conflito entre ciência e fé cristã. Não há. Nunca houve. E eu ainda coloco um pouco mais, nunca haverá. Tá? Eu coloco uma coisa um pouco mais até futurista. Tá? E aqui tem um outro trecho muito legal da Deborah Hassman, que ela coloca que Deus criou todas as coisas de uma forma muito boa, mas nem sempre a coisa é segura. Tá? Você pode pensar, por exemplo, na beleza, na grandiosa beleza do Mar da Morte, da Valley, acho que nos Estados Unidos, ou do Monte Everest. Aquilo lá tem uma beleza gigantesca. Mas é seguro eu subir ali no Monte Everest? Ah, não. Deus também é glorificado em lugares de muito poder e perigosos também, como este buraco negro. Essa aqui é a foto de um buraco negro, tá? Buraco negro é um negócio que suga e simplesmente destrói tudo. É obra de Deus, criação de Deus também. É seguro estar perto de um buraco negro? É óbvio que não. Mas também é criação de Deus. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para. Eu estou passando um pouquinho do tempo aí, tá? Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tá? Bom, recomendação de livros, tem esses que eu coloquei aí, tem diversos outros livros que depois vocês podem me procurar, que eu posso recomendar. Na verdade, eu tenho uma parte desse lado de cá, onde eu tenho aqui, eu tenho outra cidade aqui de um monte de livros dessa relação de trabalhar com ciência e fé cristã. Tá? Mas o ponto principal que eu queria deixar nesse contexto. Deixa eu só. Aqui estão os meus contatos, tá? Depois vocês podem me procurar. No LinkedIn eu deixo algumas coisas que eu faço, lá, alguns artigos que eu coloco de forma aberta. Pode contactar por e-mail, pelo Instagram. Deixa eu só voltar aqui então a câmera. Então, só para finalizar, finalizando, a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa relação entre fé e ciência é: as duas são conjuntas, são complementares, elas não estão conflituosas, não estão brigando, não há briga, não há conflito, não existe conflito, nunca houve conflito entre a fé cristã e a ciência. Óbvio que a gente já teve conflito, sim, igual a Deborah Hassman fala, em âmbito de interpretação, na interpretação da ciência, na interpretação bíblica. Essas interpretações, a gente tem briga dentro da ciência, igual eu falei, posso passar aqui o resto do dia falando para vocês de brigas, ou brigas no bom sentido, obviamente, tá? De brigas entre vários modelos cosmológicos. A gente tem um monte de briga aqui. A gente pode falar, porque são brigas no sentido de interpretação cosmológica. Dentro da teologia, nós temos diversas outras brigas, no bom sentido também. Dentro da teologia, nós temos a teologia pentecostal, teologia reformada, a gente tem linhas teológicas. Vamos para a escatologia. A escatologia é simplesmente um berço vamos dizer assim, de disputas, no bom sentido da palavra, de diversos conflitos, entre aspas, tá? Conflitos saudáveis, inclusive, mas que são no âmbito da interpretação. Isso aconteceu, vai acontecer, Apocalipse, como é que é, vai acontecer, vai ter o anticristo, não, o anticristo era Nero, o Papa, quem que era. Então a gente tem isso, tá? A gente tem esse tipo de briga, tem esse tipo de discussão, isso em âmbito de interpretação. Mas o conflito entre fé e ciência não tem, nunca houve. O conflito está entre nós. Nunca houve conflito. Mas se tem algum conflito entre a ciência ou a teologia, não é entre a teologia e a ciência.
é entre nós, entre eu. Eu estou entendendo alguma coisa errada. Ou eu não estou vendo as equações direito, ou eu não estou entendendo a ciência direito, ou eu não estou entendendo o texto bíblico direito, tem que voltar ali no original, tem que ir na arqueologia, tem que ir na cultura hebraica, tem que pegar ali no hebraico ali para saber se esse Aleph aqui é um Aleph mesmo, ou se esse Gimel aqui não está mais com Beit, como é que está escrito isso? Para poder entender o texto melhor. Tá? Então essa briga é uma briga interna, não é briga entre ciência e teologia. Ah, mas como é que o universo foi criado há bilhões de anos, sendo que a Bíblia vai dizer que é 6.000 anos? Do homem que veio do macaco, não veio do macaco, veio da onde então? Aí a gente tem que sentar e nós vamos conversar sobre esses temas para a gente poder ver onde é que está a má interpretação. Não o conflito, mas a má interpretação. Tá? Então era isso que eu tinha preparado para vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do horário aí, tá? Eu agradeço novamente tanto a Igreja Presbiteriana Alvorada pela oportunidade e pelo convite e principalmente pela confiança, e tudo isso na pessoa da Juliane, espero que esteja pronunciando o nome correto, Juliane, tá? Que me convidou, tá? E eu agradeço bastante, eu espero ter contribuído um pouco aí com com esses seminários que vocês estão tendo aí sobre conectados, jovens conectados, trabalhando aí com cultura, com a área do direito, com um pouquinho de ciência também, um pouquinho de teologia, tudo isso nesse meio aí, tá? E aí eu fico aberto para vocês, se vocês quiserem conversar, trocar ideia, tirar alguma dúvida e tudo mais, podem me procurar tanto virtualmente, acho que a gente vai ter um momento aí daqui a pouco, ou aliás, mais tarde um pouquinho aí sobre algumas perguntas, tá? E eu estou aberto e disponível para vocês, tá? Muito obrigado, tá? E até a próxima.